A Bia me sugeriu que falasse sobre a questão da repelência, sobre aquelas pessoas que tendem a provocar repelência e rejeição nas outras. E este assunto, como todos os outros que têm sido tratados por aqui, é um assunto complexo, assim, que não dá para falar sobre ele em um vídeo só. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o tema, dar um gostinho, mas não tem como explorar profundamente a questão. E aí eu vou abordar três aspectos relacionados a este tema, que são o aspecto comportamental, o aspecto pessoal e o aspecto grupal. O primeiro aspecto tem a ver com aquelas características que são inerentes ao comportamento da pessoa. Então, um jeito que ela tem de se comportar que, de fato, provoca mais rejeição de maneira geral. Quando eu digo de maneira geral, não significa que vai provocar rejeição em absolutamente todo mundo, mas tende a provocar rejeição na maioria. Por quê? Porque esta pessoa, ela já instalou no seu comportamento uma cota gigantesca de agressividade que ela não nota, ou então uma cota gigantesca de carência ou de projeção do sentimento de inferioridade e ela não nota. E aí, a agressividade repele, porque as pessoas se sentem sempre ameaçadas, atacadas e não tem por que curtir isso, né? Aí elas se afastam. E o sentimento de inferioridade ou a carência repele já por outro motivo, porque ela acaba baixando o seu valor. Quando ela baixa o valor, ela tende a atrair menos. Mas, como eu disse, isso aqui não é geral. Então, olha só para que vocês percebam. Isso aqui não é uma coisa assim total. Aí todo mundo vai se afastar? Não, a maioria vai se afastar. Só que, pensa bem, você tem uma pessoa que ela ataca, que ela é espesinha, né, que ela é agressiva demais, ela pode atrair pessoas que têm um sentimento, digamos assim, um estado masoquista mais evoluído. Então ela atrai pessoas e elas acabam criando ali uma coisa complementar. Ela funciona como se fosse a sádica que ataca e o outro lado gosta, por assim dizer, dos maus tratos. Da mesma maneira, né, se a pessoa passa uma ideia de inferioridade, ela baixa o valor dela, mas acaba se conectando também com algumas pessoas que têm o senso de merecimento rebaixado e que sentem que, de algum modo, merecem aquilo ali. Então, isto aqui traz prejuízos gerais. Muitas vezes, não é o prejuízo no sentido de um completo isolamento, mas é um prejuízo no sentido assim da pessoa não ter exatamente o que ela quer. Este que é o grande problema. Ela atrai. Só que ela não atrai o tipo de gente que ela gostaria de ter em seu círculo, em seu entorno. Bom, o segundo ponto são as questões pessoais, que é quando alguém acaba que repelindo outra por conta de ter acidentalmente ativado gatilhos que essa outra possui que ela não sabe, né? Não tem como controlar. Sabe assim, já deve ter acontecido contigo, assim, de acidentalmente esbarrar numa questão de alguém, é uma fala, uma coisa que foi colocada ali, isso já aconteceu comigo várias vezes, né? De repente, dispara algo, a pessoa cria uma imediata antipatia por mim e pronto. Quando vai ver, foi algo que eu falei que ela tomou como se fosse pessoal ou que fez conexão com alguma coisa mal resolvida dela. E a partir dali ela criou essa blindagem, né? Ficou essa barreira e se afastou. Quem fala muito acaba correndo mais este risco. Então todo mundo passa por isso. Eu já passei por isso. Tu já deve ter passado por isso. Acho que ainda vamos passar por isso, porque as pessoas estão mal resolvidas ao nosso redor. E do jeito que eu falo, né, até parece que nós somos os bem resolvidos e os outros estão mal resolvidos. Não, até nós, né, podemos ter coisas aí não devidamente tratadas. Mas enfim, então sempre corremos este risco. Agora, quanto mais a pessoa fala, maior o risco que ela possui.
Então, tem aqueles que têm uma necessidade de compensação muito grande. E, geralmente, quem tem a necessidade de compensação, é claro que essa necessidade de compensação tem métodos, digamos assim, de compensação. Tá? Tem gente que vai se compensar se exaltando, né? Tentando destacar os seus feitos, falando bem de si. Tem pessoas que vão tentar se compensar depreciando outras, apontando defeitos, fazendo críticas incisivas. Enfim, os métodos variam, tem estes e ainda outros. Mas, de maneira geral, tem a ver com falar, com a fala. Então, estas pessoas que, por terem sentimento de inferioridade, e por lidarem com esse sentimento, falando mais na esperança de se compensar, acaba que elas correm mais risco de acionar um gatilho em outras, né? De esbarrar em questões de outras pessoas. Então, talvez uma solução seria calar mais, né? Aprender um pouco sobre a arte da comunicação. E isso, na maior parte das vezes, resolve muitos problemas, ou evita problemas, pelo menos. Bom, e por fim, tem a questão dos aspectos grupais. Significa o seguinte, que em cada comunidade há um código de valores, né? Há preferências, há elos que, por afinidade, esse tipo de coisa. Então, às vezes, alguém está num ambiente, está num grupo que não é o seu, está num local onde o código é outro. E aí, por mais que ela tente assim, não ser uma presença ameaçadora, né? Não realizar nenhuma espécie de contravenção às normas do local, só que a configuração dela, o jeito dela já é estranho aquilo ali, até sem saber, sem saber. Às vezes até palavras. Dá para reconhecer se uma pessoa é de um ambiente ou não. Assim, por exemplo, a palavra feminicídio, que é uma palavra que existe, né? Uma palavra que existe. E aí alguém pode dizer assim, olha, houve vocês sabem o que eu quero dizer, né? Eu acho que isso aqui no YouTube, certas palavras não são muito bem-vindas, mas enfim. Contra uma mulher. A pessoa pode dizer dessa forma. Ou ela pode dizer houve feminicídio. Então, pelo uso da palavra, já se imagina aí. Esse alguém aqui faz parte de um dos lados do espectro político. Pelo uso, pelo simples uso da palavra. E tantas outras coisas. Então, às vezes, alguém não está no ambiente certo, e aí essa pessoa naquele ambiente acaba provocando muito mais antipatia, porque ela, é como se ela fosse sentida que ela é uma infiltrada, que ela é alguém assim que não pertence àquele lugar, uma invasora que está ali, e esses choques eles são bastante comuns. Então, essas são as causas que eu mencionei aqui, mas está longe de serem as únicas causas. Esse tema, nós poderíamos falar sobre ele um ano inteiro, mas, de maneira geral, quem compreende estas causas já é capaz de entender muita coisa. O pessoal pode ver assim, se ela não tem no comportamento muita agressividade, até sem notar. Tem gente que tem muita agressividade porque se sente ameaçado e acaba que adotou este comportamento agressivo como uma maneira de se defender. Bom, ela parece agressiva porque muitas vezes os ataques eles são imaginários. Eles não existem, mas a pessoa está ali bastante hostil, né, se sentindo sempre atacada, desvalorizada, coisa parecida, e acaba que ela é que é a agressiva, é dela que parte a agressividade. Às vezes, ela até sofre um ataque real, mas aquele ataque é um ataque reativo. Outros que já se sentiram incomodados por ela estão revidando, né? E aí a pessoa não detecta em si esta cota de agressividade, consequentemente não desativa, e pronto, né? Acarreta muita rejeição e repelência. Às vezes, ela tem um senso diminuído, e aí acaba que ela atrai porque o valor dela desaparece. Às vezes, ela aciona o gatilhos, questões de outras pessoas. Ela faz porque ela não domina a arte da comunicação. E, por fim, ela está no ambiente errado. Então, fazendo uma análise dessas coisas, muitas respostas podem ser encontradas, eu tenho certeza.